Você já se sentiu estranho perto de alguém, sem motivo aparente, como se houvesse algo errado no ar, mas não sabia explicar o quê? Talvez você tenha captado algo que seus olhos ainda não viram. Um ódio silencioso. O tipo mais perigoso. Não vem com gritos nem com brigas. Vem com conselhos cuidadosos, elogios pela metade e uma frieza que congela sua empolgação. E o pior, pode estar vindo de quem você mais confia. Carl Jung dizia que o mal que não é enfrentado vira destino, e neste vídeo você vai enxergar o que poucos têm coragem de ver. Vai entender como a inveja, a sombra e a projeção emocional criam relações destrutivas disfarçadas de amizade. E principalmente, como identificar essas armadilhas antes que elas arrastem sua autoestima, seus sonhos e sua paz para um buraco invisível. Você está prestes a enxergar o invisível e nunca mais vai se relacionar da mesma forma. Quando alguém próximo se aproxima com uma preocupação aparentemente sincera, é natural se sentir acolhido. Mas algumas vezes, por trás desse sorriso gentil e dessas palavras doces, há um sutil toque de inveja disfarçada. Pode ser aquele amigo que, após você conquistar algo incrível, responde com um frio "parabéns", seguido de um conselho desnecessário sobre como você poderia ter feito ainda melhor. A inveja camuflada de cuidado revela a sombra do outro projetada em você. Carl Jung costumava dizer que nossas relações mais próximas são espelhos onde vemos claramente nossa própria sombra refletida. Pense naquela colega que sugere que você talvez não deva aceitar uma promoção porque isso vai te sobrecarregar demais. A aparente preocupação pode esconder manipulação e sabotagem, já que sua ascensão ameaça a autoestima dela. Esse ódio silencioso cria competição silenciosa, onde você é adversário sem saber, abrindo caminho para algo ainda mais complexo. Todo mundo já cruzou com alguém que parece enxergar defeitos em absolutamente tudo, especialmente em você. A projeção é isso aí. Um jeito de transferir para os outros as inseguranças e frustrações internas que não queremos enfrentar. O colega que critica seu trabalho alegando estar preocupado com o resultado, mas no fundo sente desprezo porque ele próprio não tem coragem de se destacar, é um exemplo clássico dessa sabotagem emocional. Esses indivíduos muitas vezes usam sarcasmo e críticas disfarçadas de humor, transformando pequenas conquistas suas em piadas maldosas. Já reparou naquela tia que solta um comentário ácido sobre sua vida amorosa sempre que a dela não vai bem? Esse comportamento passivo-agressivo mostra claramente como a inveja se mascara, criando um ciclo vicioso em que a pessoa se defende, projetando sua sombra nos outros. E quando você acha que já entendeu tudo sobre isso, uma nova camada surge, revelando algo mais profundo. Tem horas em que esperamos uma palavra amiga, um entusiasmo sincero, mas recebemos apenas aquele silêncio, incômodo ou respostas tão mornas que chegam a gelar. Não se engane, essa frieza não é casual, é calculada. Como aquela pessoa que, diante do seu sucesso, responde apenas com um legalzinho, minimizando suas conquistas. Isso não é indiferença inocente, é desprezo estrategicamente posicionado para te enfraquecer emocionalmente. Essa ausência calculada também aparece claramente quando você mais precisa. Imagine estar enfrentando uma crise pessoal e notar que aquele amigo, sempre tão presente, agora está misteriosamente ocupado ou distante. Pode parecer coincidência, mas não é. Trata-se de uma forma velada de manipulação emocional, uma sabotagem disfarçada que gera dúvidas sobre seu próprio valor. Mas há ainda mais sutilezas escondidas nesse tipo de comportamento. Quem nunca recebeu um conselho aparentemente amistoso que no fundo acabou causando mais dúvidas do que clareza? Pois é exatamente aí que mora o perigo da sabotagem sutil. Por trás de um simples "tem certeza de que isso é bom para você?", pode existir uma tentativa oculta de minar sua confiança. Parece inocente, mas essa manipulação emocional lentamente desvia você do caminho certo, sem levantar qualquer suspeita. Imagina aquela pessoa próxima que toda vez que você se empolga com um projeto, traz à tona 1000 razões para desistir, sempre com um tom de preocupação. Não é à toa que muita gente se sente perdida,
depois dessas conversas aparentemente bem intencionadas. Essa competição silenciosa acontece porque seu sucesso é percebido como uma ameaça, ativando uma inveja profunda e desencadeando estratégias de projeção psicológica. Mas espere até ver como isso pode ficar ainda mais complexo. Quem domina a arte da ironia consegue dar golpes certeiros sem deixar marcas visíveis. Aquela pessoa que sempre usa o humor para apontar seus erros não está apenas brincando. Ela pode estar promovendo uma sabotagem velada, lançando comentários sarcásticos com intenção de gerar insegurança. É como o colega que diz rindo: "Nossa, você chegou cedo hoje, dormiu aqui?", disfarçando desprezo sob uma aparente leveza. O problema é que o sarcasmo passa despercebido porque é tratado como brincadeira. Assim, fica difícil reagir sem parecer exagerado. A manipulação emocional se torna tão sutil que você nem percebe a armadilha, enquanto o outro disfarça inveja e projeção com humor. Aprender a identificar esses ataques passivo-agressivos é essencial, porque eles podem evoluir para formas mais destrutivas, como você vai descobrir logo mais. Quando alguém realmente quer prejudicar sem sujar as mãos diretamente, a arma preferida é a difamação silenciosa. Aquelas pequenas conversas pelas suas costas, comentários soltos que colocam sua integridade em dúvida sem provas concretas, vão lentamente corroendo sua credibilidade. Quem promove essa sabotagem sabe bem o que está fazendo. O objetivo é isolar você, afastando aliados e enfraquecendo sua posição social. Essa estratégia é tão sutil que você raramente vê acontecendo. Só a percebe quando nota as pessoas estranhamente distantes ou desconfiadas. O que antes era amizade vira frieza inexplicável, fruto de uma manipulação emocional muito bem planejada. O desprezo, a inveja e a projeção psicológica se juntam nessa trama, formando um ciclo complexo de competição silenciosa, cuja dinâmica você ainda precisa entender melhor. Existe um tipo muito comum e bastante dissimulado de competição, aquela que ninguém admite, mas que está sempre presente nas entrelinhas. Sabe aquele amigo que, cada vez que você conta sobre uma conquista, responde com algo que ele fez melhor, ou com indiferença proposital? Pois é exatamente aí que a competição silenciosa se revela, alimentada pela inveja disfarçada e uma sutil projeção de suas próprias inseguranças. A competição silenciosa também se manifesta quando o outro tenta reduzir a importância do seu sucesso, lançando comentários aparentemente inocentes como "Ah, também não era tão difícil assim". Esse tipo de atitude passivo-agressiva não é casual, mas sim uma tentativa calculada de sabotagem emocional. E se você acha que já entendeu tudo sobre como essa dinâmica funciona, prepare-se, porque há mais coisas escondidas nessa manipulação sutil. Nem todo conselho vem carregado apenas de boas intenções. Às vezes, por trás daquela preocupação aparentemente sincera, está uma forma muito sofisticada de manipulação emocional. Já percebeu como algumas pessoas sempre têm opiniões valiosas sobre decisões importantes da sua vida, mesmo quando você nem pediu? Esse controle disfarçado de cuidado surge justamente quando a inveja silenciosa cresce, tornando difícil distinguir apoio verdadeiro de sabotagem. Imagine aquela amiga que, diante de uma nova oportunidade profissional incrível, levanta tantos possíveis problemas que você começa a duvidar da própria capacidade. O cuidado se transforma numa arma passivo-agressiva poderosa que planta sementes de insegurança. Quem manipula desse jeito está, no fundo, projetando sua sombra e alimentando uma competição silenciosa com você. E acredite, o que vem pela frente pode ser ainda mais delicado e revelador. É nos momentos em que estamos mais fragilizados que a verdadeira natureza das relações se revela. Quando você precisa de acolhimento, mas recebe frieza, ironia ou conselhos ríspidos, está diante de um desprezo cuidadosamente disfarçado. Essa resposta passivo-agressiva tem um alvo claro: te envergonhar por sentir, por ser humano. E isso, vindo de quem você confia, dói mais do que qualquer ataque direto.
O discurso do "estou sendo sincero para o seu bem" quase sempre esconde uma manipulação emocional profunda. O outro utiliza sua dor como oportunidade para reafirmar sua superioridade ou aliviar a própria inveja e frustração. A sombra se manifesta ali, num olhar gelado, num tom sarcástico, numa presença que mais fere do que acolhe. E quando todos esses comportamentos se repetem, você percebe que não se trata de episódios isolados, mas sim de algo maior, um ciclo que precisa ser quebrado. Quando a sabotagem se torna frequente, a frieza constante e as críticas passam a ser rotina, é sinal de que você está preso num ciclo tóxico. É como viver numa casa onde as paredes são invisíveis, mas o peso é real. A difamação te isola, a manipulação te desorienta, a inveja te persegue em forma de conselhos e a competição silenciosa te desgasta. Tudo parece normal, mas nada é saudável. Essas relações se alimentam de sua dúvida, de sua fragilidade e da sua tentativa contínua de entender o outro, mesmo quando o outro só quer controlar. E quando você começa a juntar os sinais, as projeções, o desprezo, o humor cruel, percebe que não é exagero, é padrão. E um padrão só muda quando você decide enxergar. Agora, a pergunta que fica é: como identificar tudo isso mais rápido? A resposta está mais próxima do que parece. Agora que você viu como a inveja se esconde atrás de sorrisos, como a manipulação pode vestir a fantasia do cuidado e como o desprezo pode se manifestar justamente quando você mais precisa, me diz, quantas vezes você ignorou esses sinais, achando que era exagero seu? Quantas vezes se calou para manter a paz, mesmo sentindo que estava sendo sabotado? Até quando você vai deixar que o medo de perder alguém te impeça de se proteger? Tá na hora de virar o jogo. Você não precisa de relações que drenam sua energia, silenciam sua essência ou competem com sua luz. O primeiro passo é enxergar. O segundo é agir. E se você quer continuar aprendendo como se proteger emocionalmente, identificar esses padrões e viver relações mais saudáveis, se inscreve no canal agora e ativa as notificações. Aqui você vai aprender a nunca mais aceitar menos do que você merece.